Olá, São Paulo! Eu sou Beth Riso e sou do espetáculo Antes Só Que Mal Assombrado, todos os sábados às 21 horas no Teatro Ruth Escobar. E nós também estamos na TV Relacionamento. Vem! Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está top demais, porque nós temos aqui um ator, um produtor, um diretor excepcional. Eduardo Goldstein, não sei se eu pronunciei certinho. Certinho. Gratidão, viu, por você ter vindo. Agradeço também a Maeli lá da Nós, né? Nós, modelos reais. Isso, Real Models, né? Por ter me apresentado você. Edu, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, como que você foi abraçado pelo mundo das artes, né? E como que você foi entrando e dominando aí tudo aí, teatro, cinema, dramaturgia, tudo que você foi incorporando em você. Maravilha. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os telenautas que estão aqui conosco, Kendi Sakamoto, né, TV Relacionamento, a Maeli pela Nós, Modelos Reais, e a ela, Escola Livre de Artes, que eu estou aqui representando, né, sou pesquisador, professor pela ela, Escola Livre de Artes. A gente vai falar um pouquinho dessa trajetória. Eu estou comemorando 40 anos de carreira. Parabéns. Agora, e com 9 anos de idade, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Eu tenho uma irmã 6 anos mais velha, e ela já era atriz e me levava, né? Desde pequenininho. Eu comecei primeiro a aprender toda a parte técnica, montar luz, poder fazer um som num espetáculo, e a última função foi atuar, né? E daí eu cheguei com 9 anos de idade, foi a minha primeira peça profissional. Um cheque de 1.000 cruzeiros na época, quando eu fiz os 3 porquinhos. Mas o orgulho, né? Orgulho, né? Um orgulho, tá lá. Eu tirei uma que bacana. E eu faço e falo para os meus alunos que é muito importante a gente documentar. Ter tudo guardado. Faz uma pasta, deixa tudo documentado, porque tem uma notícia de jornal, né? Saiu uma reportagem bacana. Hoje em dia... Tem um flyer também, né? Guarda cartazes, tudo, né, que puder, porque eu acho que essa documentação, né, você ter essa comprovação vai ser muito importante. Até para tirar DRT e tudo mais, né? Exatamente. A gente está agora com um curso com iniciantes, né, com essa parceria com a Nós, e é muito bacana, porque eles perguntam, como que eu tiro o DRT, como que eu faço? Na época, eu tirei meu DRT com 16 anos de idade. Eles pediam, eram 36 horas palco, eu já tinha o dobro, né, do que pediam na época. E justamente essa comprovação que é muito importante. Eu falo, você tem que estar preparado, né? Tem um grande trabalho em teatro, cinema ou TV, que é o nosso assunto aqui. Eu vou falar hoje, né, bastante sobre teatro e sobre cinema, que é o que a gente está com 2 parceiros incríveis, né, trazendo um pouco. Tem o Cássio Starling na parte de cinema, ele é curador da mostra SP, né, e crítico da Folha de São Paulo, uma sumidade. Sim. Né? E deu um curso lindo sobre Charlie Chaplin, no início do cinema, e agora tem um curso lúdico, né? Lúdico, e está no imaginário nosso. Sim, né? É referência de imagem, de interpretação, de gestual, e o Cássio Starling agora está com a arte de ver. Então a gente que tem, né, a TV Relacionamento, esses relacionamentos, a gente tem isso no cinema também, né? Então poder analisar um filme, observar uma obra e saber exatamente onde, né, qual o olhar, a própria câmera. Aqui a gente está no estúdio com 2 câmeras, 3, 4, daqui a pouco, né, a gente começa a ter essas lentes. Então você treinar o olhar, você que está vendo a gente aí do outro lado, né, qual a sua lente, o seu olhar sobre esse nosso encontro aqui. Então é muito importante a gente entender que isso tudo foi estudado, né, tem uma base, e você tem que estar pronto, né? Quero fazer cinema? Vamos, né, entrar dentro de uma sala de aula, vamos estudar, pesquisar. Eu estou hoje, agora, depois de 30 anos, né, eu me devia uma formação, né, e eu estou numa graduação pela UFBA. Agora licenciatura plena em artes cênicas,
Então eu já tenho DRT há muitos anos, trabalho em teatro, cinema e TV, mas eu queria o diploma, né, no sentido do aprendizado. E esse aprendizado agora com professores maravilhosos que estão fazendo parte desse meu dia a dia depois de 30 anos, que tem a ver com a minha pesquisa. E agrega muita coisa na área técnica mesmo também, né? E de pesquisa também. Né? Eu falo que a gente não para de estudar nunca, né? Eu acho que eu adoro ler, né? Poder estudar, pesquisar. Fui dirigido pela Judith Malina, a avó da família Addams, que o grande público conhece como a avó da família Addams. Ela foi num festival internacional em Campinas, eu estava lá com 16 anos de idade, essa época do DRT, e daí teve uma oficina maravilhosa na Unicamp. E daí entrei em contato com todos eles, comecei e falei, é isso que eu quero fazer da vida. Fiz 3 espetáculos com o The Living Theatre, que é um grupo emblemático do teatro de rua, né? O teatro mundial tem uma história muito importante. Desde então começa esse meu processo de pesquisar, né? O grupo, a linguagem, e hoje em dia, né? Se hoje eu já desenvolvo alguns cursos até com Angola, né? Dei um curso sobre o living com o pessoal de Angola, de cinema e de teatro lá em Angola. Fui entrevistado pela TV Zimbo, foi muito bacana, são parceiros que a gente vai trazer. Te pagar em Kwanza? Kwanza, o curso foi pago em Kwanza. Falei, Kwanza! E daí, Kamba Diame, os Kambas lá, aliás, mando um abraço aqui, porque sempre eles me acompanham e vão acompanhar aqui a TV Relacionamento também. Perfeito, excelente. Tá bom, e atualmente, então, você tem feito todos esses espetáculos aí, né? Tem alguma coisa, quando chega um desafio para você como diretor, tem algo que ainda te assusta ou não? Ou você já consegue assimilar tudo? Eu falo que teatro, cinema e TV acaba sendo precipício sempre, no sentido de dar um frio na barriga. Eu acho que quando o ator, o diretor, o produtor fala, eu já sei tudo, não sabe nada. Então, assim, eu acho que o momento sempre... E você falou uma coisa muito sábia. Porque assim, dos 100% de acerto, né? Quando você tem 1% de possibilidade de dar errado, né? Em que, por exemplo, é excesso de confiança. Então, antigamente o médico esquecia gás, esquecia tesouro dentro porque era excesso de confiança. Muita coisa de eletricidade não funciona por excesso de confiança. E mesmo atores e tudo mais, que nos preparam o suficiente, mas acham, não, já estou tudo bem. Naquele dia ele pode falhar. Então, a pessoa tem que estar sempre preparada. Eu falo que eu não acredito em bons profissionais, eu acredito em boas pessoas. Então, ter uma vida coerente, organizada, equilibrada, desde a alimentação. Sim. Alimentação, né, hoje em dia veio a pandemia, né? Como que é esse ator, ou todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Pós-pandemia, no sentido pós-isolamento, porque a pandemia eu falo que ela é recorrente, sempre tem alguém com falta de memória, sempre tem alguém deprimido, isso a gente ainda escuta no dia a dia. Então o teatro, o cinema e a TV vem como tábua de salvação, no sentido de fortalecer os nossos processos anímicos. Exato. Onde você vai respirar, você tem um Qigong, você tem vários elementos corporais, né, referências que a gente pode preparar o ator para aguentar as demandas do dia a dia. É um outro segredo, porque eu não falo problemas, né? Eu falo demandas, então as demandas elas vão aparecendo e a gente vai resolvendo. Perfeito. Com arte. E é interessante que o público em si, com aquele negócio a vida imita a arte, ele sempre acaba se vendo em algum personagem, né? Sempre. Sempre. É muito interessante isso daí. E ver que normalmente o personagem consegue sair daquilo, e aquilo dá uma experiência interna para ele, né? Eu falo que é o processo de espelhamento, né? Como você se identifica imediatamente. Isso, né? Desde a criança. Eu dou não é a aula. aparência física, mas ele vê o jeitão, aquilo, né? Desde os 28 anos, né? Dando aulas de teatro e observando a criança, observando o idoso, né? Eu tenho até alunos que eu aprendi muito, autistas, que me ensinaram muito nesse processo da feitura e pelo espelhamento. Me lembrei agora, né? Esse aluno autista, ele falava com a parede.
E a mãe falava, olha, não tem nenhuma matéria na escola que ele tenha aderência, e colocou no teatro. Ele começou a falar com a parede, eu comecei do lado dele falando com a parede, daí ele começou a achar aquilo engraçado, queria falar comigo, eu falei, não, você está falando aí, deixa eu falar aqui. Daí ele começou a se comunicar com a parede, comigo, depois saiu da parede, e depois ele foi para a cena, ele tocava violino, e ele foi o Puck, do Sonho de uma Noite de Verão. Que bacana. A mãe levou um impacto, né, quando ela viu o espetáculo pronto. Era outra pessoa, né? Outra pessoa, ele decorou todos os textos, as marcas, e hoje em dia ele acabou, foi para o Japão, foi para a China, né, como faz locução, né, ele encontrou dentro das artes. O teatro foi uma terapia para ele. Foi um norte, uma terapia, uma possibilidade que ele levou para as outras disciplinas na escola. Sim. Então, através das técnicas do teatro, ele trabalhou a memória. Daí já ia bem em história, já começou a entender a lógica da matemática, o português já começou, porque ele tinha referências, eu trabalho sempre com os grandes textos. Sim. A gente está com um curso agora, né, sobre obras completas de William Shakespeare. Então tem, todo mundo fala 37 textos, não, tem 38. Certo. Então a gente está analisando um por um. E poder olhar para esses grandes autores, né, você começa a ter um outro olhar do mundo. Porque quando você pega Shakespeare, você tem aqueles dramas mais pesados, né? E você tem os mais brandos. Qual que normalmente você começa? Então, na verdade, a comédia, né? Toda a parte das comédias, porque tem as tragédias, tem as comédias Sonho de uma Noite de Verão, a comédia dos erros, né? Ou mesmo Petrúquio e Catarina, né? Que a gente tem a Megera Domada. Daí fala assim, não conheço nada de Shakespeare, mas Megera Domada, daí fala, tem, né, uma novela, que daí eu já começo a ver, já tinha o Petrúquio, tinha a Catarina, é Shakespeare, né? A gente tem essa, a mesma coisa, né, os alunos, as crianças, falam, não conheço Shakespeare, falam, você não assistiu o Rei Leão? É Hamlet, então é Hamlet de William Shakespeare, então a mesma estrutura que a gente tem no Rei Leão, a gente encontra, então sempre tem, se a gente pesquisar, se a gente olhar, no teatro, o teatro, o cinema, a TV, tem tudo ali. Basta a gente saber de onde vem. E daí a gente chega nesses grandes autores. Não só Shakespeare, né, mas grandes autores, Chekhov e outros. Montamos a Gaivota agora na pandemia, nesse processo muito legal, né, de ter as pessoas através do online. Eu falei, Angola está pertinho, né? A gente verdade. Tem assuntos mesmo na Europa, Estados Unidos, a Ásia como um todo. A gente começa a ter essa proximidade, é um ganho que tivemos nesse momento. Então, pensando em transpor essas demandas, trazer o que a gente pode ter desse nosso encontro aqui, né? Eu já saio daqui transformado, e transformado pela arte, pelo encontro, pelo relacionamento, né? Isso é o mais importante da vida. Maravilhoso. Qual que eu queria que você deixasse os seus contatos aqui, depois eu quero que ainda você deixe uma mensagem lá para o pessoal, tá? Sem dúvida. É escolalivredeartes.com.br. Eu sou edu.botstein, pelo Instagram vocês me encontram. Nós temos a Ela TV, que é uma TV também da Escola Livre de Artes, onde tem conteúdo gratuito, palestras, né, encontros de cinema, de música, tem muita coisa bacana. E a gente começa aqui com esse grande parceiro, né? Perfeito. E esse caminho a gente não para de alinhavar, de desenhar essas parcerias. Tem a Yuko, tailandesa, que entrou com aula de culinária na pandemia, né, trazendo, ela foi ex-masterchef, muito amiga minha. Eu sou padrinho da nenê dela, ela está lá na Tailândia agora. Quando ela volta, essa parte da culinária. Culinária é uma arte. Sem dúvida. Então a gente tem todo um caminho, né? Eu aprendi a cozinhar, não sabia nem cozinhar um ovo, e agora eu sei fazer pratos maravilhosos tailandeses. Eu ainda só sei fazer ovo cozido e miojo. Olha, então eu vou te ensinar a fazer um prato tailandês maravilhoso. Tá ótimo. Edu, queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal, para procurar a Escola Livre de Artes, tá? Assistir aí a programação também do site, né? Quem quiser entrar
ter as aulas com você, então pode falar a mensagem. Toda quinta-feira eu estou com uma aula com um grupo especial, com essa parceria com a nós, Modelos Reais, no dia a dia, né? Começando os primeiros passos, ou mesmo quem já tem muito tempo de carreira, está ali, eu faço um trabalho direcionado para que a pessoa entre em especialização. A Escola Livre de Artes, a ELA, somos nós, os homens, reverenciando as mulheres desde a pandemia. A escola surgiu em 2020 para justamente fortalecer os nossos processos anímicos. O que significa tudo isso? Eu poder ter uma vida melhor no dia a dia, encontrando grandes artistas de todas as áreas. A gente tem pessoas ligadas, pesquisadores ligados à USP, ligados à UFBA, né? Livres docentes, dando cursos maravilhosos. Então venham com a gente, escolalivredeartes.com.br, encontrem, deixem suas ideias e encontrem com a gente nas redes, presencialmente, e eu aguardo o próximo encontro. Muito obrigado. Perfeito. Edu, gratidão, viu? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelo seu talento maravilhoso. Tá? Primeiro encontro de muitos, a gente Perfeito. volta. Internautas, os agradecimentos então a esse fabuloso ator, diretor, né, produtor Eduardo Boldstein. Nós vamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.